Qual é o sentido da vida, da morte, da sociedade? Qual que é o sentido do amor? Qual que é o sentido dos nossos piores sentimentos? Do sofrimento, da mentira, do erro, do engano, da verdade? Qual que é o sentido da verdade? Como a gente sabe que algo é verdade e não mentira? Por que nós somos o que nós somos? É possível alterar aquilo que somos? Como se formam as personalidades? Do que o mundo é feito e do que nós somos feitos? Por que as civilizações não duram para sempre? O que é história? O que determina o curso da história? O que permanece ao longo da história? Como resolver os conflitos humanos? Por que alguns dos problemas humanos nunca se resolvem? Essas são algumas das perguntas que Platão formulou e procurou resolver, ou pelo menos ousou enfrentar na época em que ele tocou a academia, uma das primeiras escolas de filosofia da história da humanidade. Não podemos dizer que tenha sido a primeira, porque Platão ele próprio se inspirou no círculo dos pitagóricos. Os pitagóricos criam a ideia de vida filosófica e justamente Platão, que tem influência dos círculos pitagóricos, em Atenas estabelece a academia, que é entendida até hoje como um marco na organização institucional do estudo. Daí que o nome academia de fato advenha da iniciativa platônica. Platão se preocupou com as coisas essenciais da vida, aqueles problemas, aqueles assuntos a respeito dos quais ou nós pensamos ou eles nos engolem. Algumas das questões em torno da vida, de nós mesmos e do que nós estamos fazendo aqui precisam de explicações. Nossa alma anseia por explicações. Muitas pessoas entendem que o sentido da vida se resolve com as religiões. Contudo, tem algo que as religiões não podem fazer, que é explicar esse sentido da vida que elas de fato afirmam, orientam, descrevem, mas explicar com base em argumentos aplicáveis ao nosso cotidiano e ao nosso mundo concreto. A filosofia é um saber de fato milenar, porque ela se encarrega justamente disso. Nos últimos séculos, a filosofia foi relegada às sombras da ciência, do método científico, e com isso a confusão voltou a reinar nos corações das pessoas. E aí, esses problemas fundamentais não necessariamente se tornaram os assuntos de primeiro plano que acompanham a nossa formação, a nossa educação, a nossa vida. Portanto, meditar, refletir, contemplar, compreender-nos para compreender o que está além de nós se tornou não a nossa prioridade, mas um hobby de pessoas esquisitas. Na prática, a filosofia, sendo um remédio para a alma, é de todas as práticas a mais humana que existe. Mesmo a ciência, que goza de um enorme prestígio e graças à qual a nossa vida fica cada vez mais suave, mais tranquila, mais repleta de recursos, mesmo a ciência, ela deriva da filosofia, que é a atividade especulativa em si mesma e dirigida aos problemas todos que nos envolvem, do menor deles ao mais complexo. É por isso que Platão, até hoje, é um best-seller, é o filósofo mais lido de todos, é aquele filósofo que nos introduz ao próprio filosofar, porque os diálogos que ele escreveu e que já foram best-sellers na sua época, colocam-nos no coração dessa atividade especulativa voltada a todos os assuntos da vida, dos mais cotidianos aos mais difíceis. Alguns deles, é evidente, nós nunca conseguimos responder completamente, mas o fato de sermos capazes de fazer a pergunta preenche profundamente essa ânsia por saber, que é um atributo da alma humana. Foi por isso que, alguns anos atrás, eu estabeleci uma rotina de aulas em que eu examinava semanalmente cada um dos diálogos platônicos. Entre os diálogos realmente atribuídos a Platão e alguns outros que são considerados platônicos, mas que fazem parte do cânone, nós temos 35.
e temos também 13 cartas. Eu peguei diálogo por diálogo e fui diante de uma turma de alunos mostrando como que a gente faz para interpretar um texto desse tipo, um texto tão rico. Esse curso que eu elaborei, Todos os Diálogos de Platão, é um enorme pretexto para fazer com que você vá diretamente à fonte. Ele é simplesmente uma estratégia para encorajar você a ir direto ao original e aprender com aquele que ensinou durante séculos, muitas e muitas gerações, e que ainda nos ensina. Qualquer pessoa que aprende o filosofar com Platão, que, evidentemente, além de tudo, foi um brilhante escritor, portanto, ele nos introduz a filosofia com a doçura dos grandes literatos, já que foi o maior prosador de seu tempo. Platão formou muitas almas e continuará formando ao longo dos próximos milênios. Cada diálogo enfrenta um problema absolutamente vital para cada um de nós. Em cada diálogo nós temos a oportunidade de aprender a examinar o que há de mais importante na vida de maneira rigorosa, mas livre também. Nós temos instrumentos que nós vamos absorvendo ao longo da leitura dos diálogos para aprender a analisar a nossa própria vida, o nosso próprio tempo, as nossas decisões, as nossas hesitações, os nossos rancores, as nossas alegrias e o entusiasmo que garante que a gente tenha todo dia a vontade de estar vivo. A filosofia, portanto, ela é um remédio para a nossa alma porque ela fornece algo que nenhum outro saber pode fornecer. A religião, evidentemente, nos dá muito, mas explicações com base em argumentos aplicáveis à nossa vida concreta, quem faz isso por nós é a filosofia. Sempre foi e sempre será. Você que sempre teve o desejo de tirar um ano da sua vida para ler todos os diálogos de Platão e nunca mais olhar para a vida com o simplismo com que você está acostumado a lidar com ela, e sim com a beleza que lhe é inerente, você que tem esse desejo de aprender a olhar para a realidade, impressionando-se com a quantidade de coisas que nós aprendemos com ela, você que tem esse desejo pode agora aproveitar uma das vagas limitadas que eu abri nesse novembro de Black Friday para ter acesso por um ano à minha plataforma e ali percorrer todos os diálogos de Platão. Um curso que consiste em 50 aulas. Cada uma dessas aulas tem entre 100 e 120 minutos. São aulas mesmo, não é uma brincadeira aquilo que eu fiz ali. São aulas de verdade. Aulas que são dirigidas a pessoas que desejam se tornar proficientes na leitura filosófica e não ficar dependentes de divulgadores de cultura. Nós, professores, temos de ser um pretexto para que você aprenda a você próprio percorrer as maiores joias da literatura ocidental. É isso que faz um professor profundamente apaixonado pela cultura. Ele simplesmente mostra para os demais que não é tão difícil assim começar a absorvê-la e que a partir do momento que nós fazemos isso, a nossa vida se torna repleta de sentido a cada segundo do cotidiano. Portanto, se tudo isso te atrai, eu deixo aqui na descrição desse vídeo um link por meio do qual você consegue ter acesso a esse curso e mais os outros 9 módulos da minha plataforma por metade do valor original, valendo até o próximo dia 15 de novembro. As vagas são limitadas, mas é um presente que eu tenho certeza que você merece dar a você mesmo. Último recado: se você se tornar aluno da plataforma por interesse em descobrir a filosofia platônica, comece pelo documentário Platão, o começo da filosofia, um documentário de mais de 2 horas em que uma visão geral sobre a filosofia platônica é posta diante dos seus olhos para que você comece com a alma devidamente alimentada à aventura através dos maravilhosos diálogos platônicos.